Então, pessoal, agora na terceira e última parte do nosso vídeo, a gente vai continuar com aquelas características que eu estava trabalhando com vocês. Lembrando que no final eu fiz um resumo de todas, certo? Para não embaraçar. A próxima característica, que está ligada também à ideia de perspectiva que a gente estava vendo, é a ideia de simetria. Simetria é você colocar um lado igual ao outro. É a característica de ser simétrico. Eu coloquei uma folha aqui embaixo, como vocês podem ver, um lado da folha é exatamente igual ao outro. Só que para o caso das pinturas renascentistas, como a mesma pintura da Santa Ceia que eu coloquei aqui no slide para vocês visualizarem, não é que um lado deveria ser exatamente igual ao outro. Por exemplo, como esse exemplo aí que está apresentando pessoas. Mas os volumes, por exemplo, o número de pessoas, a organização pode ser tratado também como uma forma de simetria. Por exemplo, a quantidade de pratos em cima da mesa, o próprio tamanho da mesa, a quantidade de pessoas, 6 e 6 dos lados, de cada lado, dividido em grupos de 3 pessoas. Isso aí é o tipo de simetria que era utilizado no Renascimento, que está dentro da ideia de perspectiva, certo? Aqui tem um outro exemplo de simetria também. Você observa que tem uma pessoa de um lado e uma pessoa do outro. A almofada que está embaixo da mulher, por exemplo, corresponde ao mesmo volume da criatura que está ali embaixo do homem. O fato de ter, é uma cena da mitologia, o fato de ter três criaturas também lá no fundo, alinhadas, uma no meio, uma de um lado e outra de outro, dá também essa ideia de simetria que o Renascimento achava interessante para colocar nas artes. Tem uma outra questão também que eu quero trabalhar com vocês, mas eu vou mexer nela mais à frente, que eram as tintas que eram utilizadas, que se os artistas eles adquiriam os pigmentos, lembra das técnicas que a gente trabalhou no período rupestre, no ano passado, que existia o pigmento e existia o solvente. No Renascimento existiam os pigmentos de tinta, que eram misturados com líquidos, com solvente no caso, para que se tornasse tinta. E um dos solventes mais utilizados era o ovo. Isso aí é o que a gente chama de pintura à têmpera, que se mistura o pigmento com determinado solvente e o uso do ovo como solvente para dissolver os pigmentos vai estar na técnica chamada de pintura à têmpera. Mais 3 características da pintura renascentista que a gente viu de alguma forma, mas eu não falei o nome propriamente. Primeiro, lembra que na Idade Média a linha ela aparecia muito nas representações visuais medievais. A linha ela definia a figura. No Renascimento, a linha ela não vai aparecer tanto, vai aparecer a técnica do que a gente chama de esfumato, que é a ideia de você esfumaçar as formas para dar uma outra lógica aos volumes. Por exemplo, eu lembro de vocês fazendo os desenhos na sala, alguns de vocês, e vocês passavam o risco do lápis grafite e depois passavam o dedo em cima, criando uma sombra, esfumaçando a linha. É praticamente a mesma ideia. Ao invés de você deixar a linha rígida, você vai esfumaçar para que os volumes eles apareçam, eles têm um contorno diferente. Essa ideia do esfumato foi uma técnica inventada pelo Leonardo da Vinci durante o Renascimento. Uma outra ideia também que o Leonardo da Vinci utilizava muito e que vai aparecer no Renascimento é a ideia do claro e escuro. Lembra que na Idade Média, como não tinha preocupação com perspectiva, não se preocupava com os espaços serem muito claros ou muito escuros, aquela questão da luz. Então, claro e escuro é uma ideia, uma técnica que vai aparecer no Renascimento de preocupação com a luz também. E a outra, que está dentro de perspectiva, que é a perspectiva atmosférica, é quando você coloca a natureza à distância. A perspectiva que a gente trabalhou até aqui, a gente viu apenas espaços com construções humanas, casas, prédios, igrejas. Só que a perspectiva atmosférica ela se refere especificamente à natureza. Por exemplo, essa imagem que eu estou mostrando para vocês tem a característica do esfumato, que as linhas elas não são tão rígidas. Tem a característica do claro e escuro, você olha as sombras e as luzes o tempo inteiro. E tem a perspectiva atmosférica também. Nas montanhas lá no fundo, você observa que tem uma distância lá, certo? Isso aí está dentro de perspectiva, todas essas técnicas, e foram produzidas principalmente pelo Leonardo da Vinci. Aí só para reforçar, o esfumato
nesse rosto que está ali em cima, que as linhas elas não são tão rígidas, certo? São esfumaçadas, como o próprio nome sugere. Abaixo tem a perspectiva atmosférica, com as mesmas montanhas que eu mostrei para vocês lá ao fundo. E mais à frente tem o claro e o escuro, o chiaro escuro, que é a técnica de você dar volume e você organizar os espaços também a partir da luz, certo? São as características aí. Aí trouxe só algumas imagens para a gente visualizar. Por exemplo, essa imagem da Anunciação. Olha como os temas religiosos ainda continuam aparecendo. Quero que vocês reparem isso. Tem a perspectiva nas colunas, na construção. Tem o claro e escuro também, para definir os espaços. Você vê que a vegetação lá do fundo, uma espécie de floresta, ela está mais escura se comparado com essas 3 pilastras que tem aqui na frente, certo? Você observa o claro e escuro também, o claro e escuro não, perdão, o esfumato também, as linhas elas não são tão rígidas assim, e você observa a simetria o tempo inteiro. Por exemplo, as 2 figuras, elas estão posicionadas em um determinado plano, as 3 pilastras da frente, elas correspondem a essa ideia de simetria, a quantidade de pilastras também lá no fundo, certo? Olha quantas características renascentistas a gente pode ver nessa representação. Aqui também a gente vê as mesmas características, a ideia de perspectiva mostra um corpo humano. Reparem o conhecimento anatômico que esses artistas tinham, de colocar essa representação do corpo humano ali vista dos pés, né, da parte frontal, só que ele deitado. Essa técnica, por exemplo, a gente chama de escorço, que é você produzir uma representação de um corpo humano, no caso, abordando uma perspectiva, uma ideia de profundidade bastante complexa. Tem esse caso do escorço para o corpo humano, e tem essa outra aqui, que é um teto de uma basílica, de uma igreja. Ele foi pintado, e tem várias igrejas, por exemplo, da época, que obedeciam a essa ordem, várias igrejas renascentistas, inclusive várias igrejas do Barroco, que a gente vai ver mais à frente também, que tem esse teto pintado que dá a ideia dessa perspectiva para o alto, para cima. Essa é a última imagem que eu quero mostrar para vocês. Olha como é diferente. Tem uma representação religiosa, tem Cristo, tem Maria, mas olha como é diferente a forma da representação se comparado com o que a gente viu da Idade Média nas pinturas anteriores, das aulas anteriores. O formato anatômico, você repara que os artistas eles tinham um conhecimento bastante profundo de perspectiva, de cor, do próprio corpo humano, e eles representavam isso com toda a sua genialidade. Então essa pintura ela representa bastante a ideia do Renascimento, certo? Todas essas ideias que a gente vem trabalhando. Aí eu fiz um resumo em tópico de tudo que eu discuti enquanto característica do Renascimento. Primeiro, o uso do naturalismo, das figuras ao real, ao natural, e não necessariamente com símbolos, como era na Idade Média. A ideia do antropocentrismo, que vai ganhar a cena, que é o homem no centro de tudo, o homem como gênio, como produtor de cultura, como produtor de ciência. O terceiro, a ênfase no método científico, ou seja, na ciência, as justificativas religiosas elas não necessariamente eram utilizadas para se pensar o mundo, para pensar a cultura, para pensar a arte, para pensar o próprio homem. Quarto, uso da perspectiva e da perspectiva atmosférica para dar profundidade, para dar uma ilusão de realidade, de naturalidade às representações visuais. O uso da simetria, que obedece à mesma ordem da perspectiva. O uso do esfumato, que é aquela ideia de você esfumaçar as linhas para que os espaços eles tivessem uma outra conotação, e o uso do claro e escuro, valorizando a luz, valorizando as sombras e tal. Então essas são as principais características para a gente pensar a arte renascentista, certo?